E aí, pessoal, vamos para mais uma questão do Passei Sem Dúvidas. Essa questão aí do Enem 2023 apresenta um gráfico, tá? Vamos lá destrinchar esse gráfico e a gente vai para as alternativas. Vamos lá. Diferentes projeções da população brasileira entre 2010 e 2100. Aqui a gente já vai observar o quê? As projeções a cada 5 anos aqui logo abaixo. A legendazinha que apresenta que uma das projeções é referente ao IBGE e a outra é a da ONU, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai observar que entre 2010 até basicamente aqui, ó, a década de 2050, né, desse ano aqui, a gente vai ter o quê? Um aumento nessa população, um crescimento, né, uma ascensão. Veja aqui que tá aumentando. Porém, depois de 2050, ambas projeções, tanto a do IBGE quanto a da ONU, a gente vai observar uma queda, uma redução nesse crescimento populacional. Então, analisado o gráfico, vamos para as alternativas. A configuração da projeção demográfica apresentada é explicada por qual fator? Qual foi a projeção? A diminuição nesse crescimento que? Crescimento, a diminuição no crescimento, ajeitar aqui, vegetativo. Essa diminuição nesse crescimento vegetativo. Então, o que seria esse crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá? Isso aqui seria o que, né? CV, crescimento vegetativo, é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E aí a gente vai ter a diferença, se essa população ela vai ter um crescimento ou uma diminuição, ok? Então, vamos lá para as alternativas. A ampliação do êxodo campesinato, no caso seria o quê? O êxodo rural, a migração da população do campo para a cidade, né? Não, essa população ela não ia ter uma diminuição só por causa desse fator. A gente poderia citar que a população do campo poderia diminuir em relação à cidade, mas o gráfico não apresenta isso, tá? B, o aumento da taxa de fecundidade. Não. Se nós tivéssemos um aumento da taxa de fecundidade, esse crescimento vegetativo aqui, ele iria o quê? Aumentar, ok? O gabarito, que eu até já acabei na explicação, dando que é a redução do quê? Da taxa desse crescimento vegetativo. Que esse crescimento vegetativo, ele vai diminuir justamente porque as taxas de natalidade e de fecundidade, elas também vão diminuir. O retrocesso no controle da natalidade, não, muito pelo contrário. Se nós temos essa questão do retrocesso do controle da natalidade, esse crescimento vegetativo ele iria aumentar, porque iria existir esse descontrole da população, né, entre nascimentos e mortalidade. E a letra E é a estagnação da entrada de imigrantes. Também não faz relação com a questão dessa diminuição no crescimento vegetativo, que é o fenômeno apresentado aqui no nosso gráfico, ok? Qualquer dúvida, estamos aí.